O Palmeiras já se decidiu em relação a Adidas e Puma. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes do contrato e fala também sobre o São Paulo. Que história é essa de que Galo pode deixar o tricolor? Falam ainda sobre Marlon, atleta, lateral esquerdo do Cruzeiro, que era pretendido por outros clubes, já tem uma definição com a Raposa. Já o Corinthians faturou uma bolada com a classificação diante do São Bernardo. Vasco da Gama vai levar mais gente ao Maracanã do que o Fla-Flu? Bora falar também sobre as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só queria pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal e ativarem todas as notificações. Quero contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, o site que te dá 100% de bônus no valor do seu depósito. Para aproveitar essa oportunidade é só pegar o link no comentário fixo. Bora para as partidas desse fim de semana no Campeonato Paulista, tem decisão no estadual. Quartas de final em ação, no jogo entre Palmeiras e Ponte Preta, o único desse sábado para mim da Palmeiras. No domingo, 3 partidas, começando com Santos e Portuguesa, acho que dá Santos. São Paulo e Novo Horizontino, para mim dá empate. Red Bull Bragantino e Inter de Limeira, vou de Red Bull Bragantino. Você que curte futebol e manja de dar seus pitacos, vem se divertir comigo na Aposta Ganha. Link está no comentário fixo, faça seu cadastro, deposita o dinheiro, automaticamente 100% dessa grana aparece em bônus para você. Valor máximo de bônus de R$200. Você precisa jogar sempre com responsabilidade. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o Cruzeiro com uma constatação. A Raposa é o único clube da Série A que não está na terceira fase da Copa do Brasil. O Cruzeiro já havia caído diante do Souza na primeira fase. Souza, que é um dos integrantes dessa terceira fase da competição. Já o Internacional informa que demitiu o homem que se fantasiava de Saci após ele ser indiciado por importunação sexual. Para completar sobre o Colorado, o presidente Alessandro Barcelos já abriu negociações com Eduardo Cudê. A ideia é renovar com o técnico argentino por mais 2 anos. O vínculo atual se encerra em dezembro desse ano. Quero contar também que o Flamengo está perto de renovar o contrato de Igor Jesus, uma das promessas das categorias de base, menino que tem se firmado no time principal, mesmo com jogadores de muito mais nome. A ideia é que o novo contrato se encerre em dezembro de 2027. Para completar o giro de notícias, contar que o Santos inscreveu o volante Vinícius Balieiro e o atacante Bruno Marques para a reta final do Campeonato Paulista, e para falar também que Elisa Sanches, atriz de filmes adultos, quer se tornar árbitra de futebol. Ela diz que esse é um sonho de infância e promete se inscrever em um curso da FERJ que trata sobre arbitragem. O que você pensa sobre o tema? Use o espaço para comentário e avalie, beleza? Bora falar agora sobre mais um fenômeno vascaíno causado pela torcida cruzmaltina. Final de semana de jogos importantes e semifinais do Campeonato Carioca no Maracanã. No sábado, Flamengo e Fluminense. No domingo, Nova Iguaçu e Vasco. Os ingressos para Flamengo e Fluminense estão à venda há 4 dias. E a última atualização indicava 44 mil entradas vendidas. Já os ingressos para Nova Iguaçu e Vasco, que começaram a ser vendidos a toque de caixa nessa quinta-feira, já são mais de 45 mil ingressos emitidos de acordo com o próprio Vasco. Existe enorme expectativa dos dirigentes vascaínos de mais gente no confronto de domingo entre Nova Iguaçu e Vasco do que no clássico Fla-Flu. É bem verdade que a torcida do Flamengo já praticamente esgotou suas entradas, restam ingressos pro torcedor do Fluminense. O técnico Ramon Dias concedeu uma entrevista e mais uma vez adotou um tom otimista, como aconteceu no Brasileiro do ano passado, quando ele assegurou que o Vasco não cairia. Ele falava não vá barrar. Agora a promessa é de classificação para a final. A frase, o convite feito ao torcedor foi o seguinte, abre aspas: venham para o estádio porque o Vasco vai chegar à final. Podem vir, o Vasco chegará à final no domingo. Fecha aspas. Antes de mudar de assunto, eu quero deixar essa pergunta. O Vasco passa pelo Nova Iguaçu? Vale a lembrança de que houve empate 1-1 no jogo de ida e o Vasco, por ter pior campanha do que o seu rival, vai precisar vencer o Nova Iguaçu no domingo para chegar à decisão, possivelmente contra o Flamengo. Quero te atualizar agora sobre as quartas de final da Champions League. Sorteio na manhã dessa sexta-feira. E dá para dizer que teremos jogos pesadíssimos nas quartas. O principal deles, Manchester City e Real Madrid, com o jogo da volta na casa dos ingleses. Confronto dos 2 últimos campeões da Champions.
Também teremos PSG e Barcelona, Arsenal e Bayern de Munique, Atlético de Madrid e Borussia Dortmund. Vale a lembrança também de que foram sorteados os chaveamentos das semifinais. O vencedor de Manchester City e Real Madrid pega o vencedor de Arsenal e Bayern de Munique. Do outro lado, Atlético de Madrid e Dortmund pegam o vencedor de PSG e Barcelona. Quartas de final marcadas para 9 e 10 de abril, com as partidas de volta em 16 e 17 de abril. As semifinais ocorrem 2 semanas depois e a grande decisão marcada para 1º de junho no estádio de Wembley. E aí, quem passa, da Real Madrid ou da Manchester City? E eu achei um pecado sorteio eliminando um dos dois já nessa fase de quartas de final. Quero falar agora sobre o Atlético Mineiro, que vai ter direito a 70 milhões de reais nos próximos dias, mas não se trata daquele aporte por conta do aumento do percentual da SAF. 70 milhões virão da Libra como adiantamento pelo acordo recém-assinado pelo Galo e demais integrantes da Libra com a Globo. O acordo de 1 bilhão e 100 milhões de reais vai garantir de adiantamento ao Atlético 70 milhões de reais. Essa grana vai ser descontada dos 40% de forma igual a que o Atlético e todos os outros clubes terão a partir do Campeonato Brasileiro de 2025. Só para lembrar, esse 1,1 bilhão que a Globo vai pagar via Libra para os clubes será dividido 40% de forma igual, 30% de acordo com a classificação final do campeonato e outros 30% de acordo com a audiência. Pedacinho dessa grana vai ser repassado a times da Libra que integram a Série B. É importante contar que o pay-per-view entra num outro pacote e é no pay-per-view onde costumam acontecer as distorções. Como é que o Atlético vai utilizar essa grana? 70 milhões de reais? Prometo perguntar para os dirigentes do Galo para trazer essa resposta no vídeo da tarde. Existe a possibilidade até de parte desse dinheiro ser utilizado para contratação de jogadores. Bora te atualizar agora sobre Marlon, lateral esquerdo do Cruzeiro, que esteve na mira do São Paulo e do Internacional, e a notícia não é boa para esses clubes. O Marlon praticamente fechou a renovação do seu contrato com a Raposa, o vínculo se encerra em 31 de dezembro, as primeiras rodadas de negociação foram bem complicadas, o Marlon exigia um aumento de 100% do salário, ou seja, ele queria dobrar seus vencimentos, entendia que era um dos titulares com menor salário, bastante distante de vários outros atletas. O Cruzeiro no primeiro momento ofereceu 10% de aumento, depois ofereceu 20% e a reunião no início dessa semana praticamente selou o acordo. Ouvi de um dirigente cruzeirense o seguinte, abre aspas, está bem perto, quase tudo alinhado. Questão salarial foi resolvida, tempo de contrato está sendo debatido, além de cláusulas pequenas que não devem impedir o acordo. Jogador contratado no início do ano passado, sob desconfiança, mas que já disputou 50 partidas com 4 gols e 5 assistências, dono da lateral esquerda da Raposa. Ótima notícia pro Cruzeiro. Quero te atualizar agora sobre Galopo. Muito torcedor do São Paulo, nas lives do Nicola, tem perguntado sobre a chance de um meio argentino ir embora. Teve até especulação nas redes sociais, sem nenhuma comprovação oficial, de que Galopo e Fausto Vera poderiam ser trocados. Coisa maluca. De qualquer forma, fui checar com uma fonte importante do Departamento de Futebol do São Paulo sobre o tema. É legal lembrar que o Galopo não joga há mais de um mês. Sua última presença foi em 14 de fevereiro, na derrota para o Santos por 1-0. Na oportunidade, ele jogou 67 minutos. Depois não saiu do banco de reservas contra Red Bull, Guarani, Palmeiras e Ituano. Contra a Inter de Limeira, ele nem sequer foi relacionado. A impressão é de que o Galopo tem perdido espaço. De acordo com os dirigentes do São Paulo, trata-se de uma opção técnica do Thiago Carpini, não há problema de relacionamento ou nada desse tipo. 8 partidas e 1 gol em 2024. Perguntei para esse dirigente do São Paulo na manhã dessa sexta-feira se existe alguma proposta para o Galopo sair, e a resposta foi nenhuma. Nem proposta, nem sondagem, nem nada. E essa pessoa ainda completou com uma frase importante, abre aspas, o Galopo está completamente inserido no nosso projeto desportivo. Agora começam Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, ele fica, fecha aspas, encerrado o assunto. Galopo, que de fato teve um ano de 2023 bem bacana até se contundir, chegou a ser artilheiro do Campeonato Paulista, ainda não conseguiu explodir na temporada de 2024. Bora falar agora sobre o Corinthians. Quanto o Timão faturou com a passagem para a terceira fase da Copa do Brasil. Na noite dessa quinta-feira, no estádio 1º de maio, o Timão venceu o São Bernardo por 2-0, gols de Yuri Alberto e também Pedro Raul. A arbitragem do Braulio completamente equivocada, expulsão errada do Garro, não expulsou o Fagner, anulou de forma incorreta um gol do Yuri Alberto no segundo tempo. Enfim, em meio a esse caos, o Corinthians, que jogou para o gasto, acho que não foi tão bem
nem foi tão mal, mas conseguiu uma vitória importante contra um time da quinta melhor campanha no Campeonato Paulista, está garantido na terceira fase da Copa do Brasil. Dessa maneira, somente com o avanço para a terceira fase foram 2.200.000 reais a mais para os cofres alvinegros. Timão que por ter passado pela primeira e segunda fase, com a chegada à terceira já totaliza 5.400.000 reais apenas em prêmios na Copa do Brasil. Corinthians teve direito ontem a 40% da receita bruta, líquida, perdão, do jogo no 1º de maio. O estádio estava cheio, mas com uma capacidade bem menor. Se o Corinthians conseguir ultrapassar a terceira fase, vai chegar às oitavas de final com um prêmio de 3,5 milhões de reais, e qualquer dinheiro é super bem-vindo ao Corinthians, que fracassou no Campeonato Paulista, eliminação ainda na fase de grupos. Timão vai fazer parte do pote 1 nesse sorteio da Copa do Brasil e poderá, esse pote 1 conta com Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Ceará, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Inter, Palmeiras, Red Bull e São Paulo. O Corinthians está livre do enfrentamento contra esses times. No pote 2, os adversários mais perigosos são Criciúma, Juventude, Sport, Vasco e Vitória. Assim que rolar o sorteio, a gente conta tudo para vocês. Só para arrematar sobre o Corinthians, queria contar que o Timão só volta a jogar em abril, primeira semana de abril, na estreia da Copa Sul-Americana, até por isso pretende realizar pelo menos 2 amistosos. A ideia da diretoria é que esses amistosos aconteçam fora do estado de São Paulo, para que o torcedor do Timão, que não tem muito contato com o clube, possa se aproximar. Bora fechar o vídeo com notícia exclusiva. Quero contar para vocês que o Palmeiras escolheu a Adidas como sua nova fornecedora de material esportivo. O contrato ainda não está assinado, mas as partes, Departamento Jurídico do Palmeiras e Departamento Jurídico da Adidas, já trabalham nas minutas, aqueles pequenos detalhes para que a assinatura possa ocorrer. A Adidas assume o fornecimento de material esportivo do Palmeiras a partir de 1º de janeiro de 2025, dia seguinte ao fim do contrato com a Puma. Só para contar, antes de detalhes do contrato, só para contar que Adidas e Puma rivalizaram nos últimos dias. Na quinta-feira da semana passada, a melhor proposta era da Puma, a Adidas cobriu a oferta e a partir dali, Leila Pereira encaminhou um acordo. O contrato terá 3 anos de validade e será o segundo maior da Adidas em território brasileiro, só atrás do Flamengo. Rubro-negro embolsa na casa dos 69 milhões de reais. O Palmeiras vai ter direito a mais ou menos 50 milhões de reais, valores anuais. Só para lembrar, o contrato com a Puma garante ao Palmeiras algo na casa dos 42 milhões por ano. O Palmeiras vai ter um acréscimo de 20% em relação ao que tinha da Puma. Esse valor de 50 milhões de reais a que terá direito o Verdão também inclui, entre dinheiro, além do dinheiro, uma série de peças. Então, as milhares de peças que são oferecidas ao Palmeiras no departamento de futebol profissional masculino, feminino, base, tudo isso faz parte do pacote. Não é que o Palmeiras tem direito a 50 milhões de reais em grana. De qualquer forma, o segundo maior contrato do futebol brasileiro, bem à frente dos 30 milhões de reais a que tem direito o Corinthians com a Nike, bem à frente dos 24 milhões de reais a que tem direito o São Paulo com a New Balance ou quaisquer outros clubes. Vários dos times grandes do futebol brasileiro não recebem qualquer quantia das fornecedoras de material esportivo, tem direito apenas a royalties. Royalties são aqueles percentuais em cima do valor de cada peça vendida no mercado. O Palmeiras deve anunciar esse acordo com a Adidas um pouquinho mais para frente, até porque qualquer anúncio nesse momento pode impactar de maneira negativa na produção e venda de peças do Palmeiras com a Puma, com quem o contrato só se encerra em 31 de dezembro. E você curtiu o vídeo? Esquece de deixar like, se inscrever no canal, compartilhar. Nos encontramos de tarde com mais notícias. Abraço, tchau!